O escritor sempre sabe aonde quer chegar. Ele escreve cada parágrafo com um propósito. Cada palavra e cada frase são colocadas ali com cuidado. Todas as tensões da trama serão resolvidas até a última página. Eu e você somos personagens da história que Deus escreveu. Um dia chegaremos ao final do livro. Sabemos algumas coisas que Ele revelou a nós. Mas como será exatamente, só vamos descobrir na plenitude quando chegarmos no fim. Abri a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 21. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu vou orando daqui também. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor seja glorificado aqui essa noite, Pai, de maneira que só o Teu Espírito Santo pode fazer, e eu confio em Ti, Espírito Santo, para essa missão gloriosa. Tu sabes como é pesado para mim levar tanta glória, e eu não quero que nenhuma limitação das muitas que eu tenho ofusque quem o Senhor é. Mas, Pai, em nome de Jesus, cativa os nossos olhos espirituais para Ti. Que Tu sejas o centro, que Tu sejas glorificado aqui. E também derruba nos nossos corações qualquer espírito de resistência, de desconfiança, de que o que for falado não me afeta. Mas que o Senhor possa nos tocar, Senhor, e nós possamos responder ao Senhor com autenticidade e com verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Achou aí Apocalipse 21? Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do céu que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado no trono disse: Faço nova todas as coisas, e disse-me: Escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E do meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todos sempre. Amém? Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém, irmãos? Vamos falar do céu hoje, da glória eterna com Cristo. Então, a maioria de nós não gosta do Apocalipse, né? Não é um livro muito legal. Inclusive, na Idade Média, a Igreja Católica trancafiou
e impediu o acesso das pessoas com receio de que as pessoas ficassem paranoicas, desesperadas, em pânico. Afinal de contas, é um livro recheado de simbolismos proféticos que desencadeiam tormentas e taças e trombetas e juízos. E a gente fica meio apavorado. E Apocalipse se tornou esse sinônimo de caos, de inferno solto sobre a terra. E é um livro cheio de mistérios, porque é cheio de simbolismo profético. Então a gente fica tentando... Facilmente a gente entra nessa pilha de falar, cara, mas como assim? Mas o que isso significa? E a gente tenta interpretar e entrar nessas nuances, e aí são várias as escolas de interpretação, são várias as possibilidades. Mas, acima de tudo, eu queria dizer para você que Apocalipse nos foi dado, porque Deus primariamente quer mostrar que Ele é aquele que governa todas as coisas. Que há um trono no céu e há um Deus justo, poderoso, sábio e amoroso sentado nesse trono governando. E na época em que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a João, havia um caos. Diocleciano, o imperador romano, estava dizimando e massacrando os cristãos. Nero já vinha fazendo isso. E os cristãos estavam fugindo, se escondendo como baratas. Houve um episódio em Roma, em especial, que toda a iluminação pública foi feita com tochas humanas de cristãos. Já pensou isso? Uma cidade de centenas de milhares de pessoas iluminada toda com membros da igreja. E aí João é jogado nesse caldeirão, já velhinho, e não morre queimado. Então ele é banido do império e é despachado, exilado, para essa ilha chamada Patmos, no mar Egeu. E lá João está velho e só lhe resta a solidão. Tudo pelo qual ele deu a vida acabou, aparentemente está tudo desgovernado. E então o Senhor vem e mostra para ele que há um trono no céu. E que mesmo quando tudo parece desespero, quando tudo não parece fazer efeito nem sentido, Deus sabe aonde está conduzindo a história. Nada foge da sua vontade, nada foge do seu poder. Isso fala tanto para a gente hoje, não fala? Então o Cordeiro que está nesse trono é a chave do Apocalipse. Você vai ver o número 7 citado muitas vezes. São 7 trombetas, são 7 taças da ira de Deus, são 7 Espíritos de Deus, são muitos setes. Mas sabe quantas vezes é citado o Cordeiro? 30 vezes. 30 vezes, cara. Então, qual deve ser o nosso foco primordial quando a gente lê o Apocalipse? Irmãos, há mérito em estudar as Escrituras, há mérito em tentar compreender e interpretá-las. Não estou desprezando isso. Estou dizendo que isso não pode sobrepujar a nossa visão do Cordeiro. Porque esse livro mostra a glória do Cordeiro acima de qualquer outra coisa. E que independente do que acontecer nesse mundo, independente dos juízos que Deus trouxer, nós temos essa certeza, o Cordeiro está no trono, o Cordeiro vencerá. Então 30 vezes, a próxima vez que você ler Apocalipse, pega uma caneta, um marca-texto, e vai anotando cada vez que o Cordeiro é citado, e medita ali, e eu vou te dizer para ti qual será o efeito. E o efeito é que Apocalipse deixará de ser um livro assustador, e passará a ser um livro consolador. Você vai começar a ver quem é o Cordeiro. E você vai começar a entender que Apocalipse não é um livro que mostra as coisas da nossa vida normal, saindo da normalidade e entrando em caos. É exatamente o contrário. O Apocalipse vai mostrar como Deus vai tirar as coisas do caos que o pecado provoca e vai fazer com que as coisas voltem à normalidade divina original. Então o Apocalipse precisa ser amado pela gente. Eu amo o Apocalipse, eu anseio pelo Apocalipse. Dentro do meu coração arde esse desejo por Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu espero que dentro do teu coração também haja a mesma coisa. Agora a gente precisa entender que Deus é glorioso. E Deus ele tem um nível de glória inatingível e incomparável, por isso que ele é chamado de santo. Santo no sentido de inclassificável. Você não consegue classificar Deus em categoria nenhuma. Ele é extra categorias, ele é santo, ele é distinto.
E quando Deus vai trazer consolação, mostrando que Ele sabe aonde está levando as coisas, Ele sabe para onde Ele vai conduzir, há um paradoxo aí, porque Deus, ao mesmo tempo que Ele quer mostrar para nós que Ele sabe o fim, e é um fim de glória que nos espera, Ele não quer dar explicação. Porque faz parte da glória de Deus não ser explicadinho, não sei se tu entende isso. Porque Ele não precisa fazer um relatório para ti. O que ele está falando? Então, sabe quando a gente vai prestar conta para alguém que está acima? Para o seu chefe, você tem que mandar o relatório. A Bíblia não é Deus mandando o relatório para a gente olhar e falar, tá bom, agora entendi, agora acho que Deus mandou bem. Eu acho que Deus aqui, comparado com a ciência, eu acho que agora Ele se explicou direitinho. Deus não está preocupado com isso, nem em Gênesis, nem no Apocalipse. Então acontece esse fenômeno, tanto em Gênesis quanto em Apocalipse, que Deus mostra o que Ele fez, mas não explica como Ele fará. É doido isso, né? Deus explica, mas não explica. E aí, se você ir com aquele olho de 5W2H, sabe? Tipo, eu vou ver aqui, como, quando, você querer, cara, você vai sair doido dali, você vai levar um pau. Então, Apocalipse não é Deus te dando explicação, como, que dia, que data, como fará, quem será. E todos os teólogos que enveredam por essa tentação, façam vergonha. Agora, Apocalipse vai mostrar que Deus sabe. E você precisa confiar nisso. Deus sabe o que fará, Deus sabe quando fará, Deus sabe onde fará, Deus sabe quem Ele usará para fazer, Deus sabe quando, Deus sabe tudo, e isso é o mais importante, e é isso que Ele quer mostrar em Apocalipse. Então, você lembra lá em Atos capítulo 1, Jesus está quase sendo assunto aos céus? Eu só vou abrir esse parênteses rápido para a gente seguir em frente, eu não posso me deter aqui, tem muita coisa, mas, e os discípulos se aproximam de Jesus, e Jesus começa a falar, eles começam a perguntar, Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Senhor, tipo assim, passa mais detalhe aqui da tua agenda para ver se a gente manda um invite para ver se a gente aceita. E aí o Senhor responde para eles o seguinte, não vos compete, olha a resposta de Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. De novo a questão da autoridade. Mas ele continua, mas recebereis poder. Então o que nos compete? Receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria. Então não vos compete a gente ficar às vezes tentando, é válido estudar, porque a glória de Deus é ocultar as coisas e a nossa glória é descobri-las, mas se você perdeu o Cordeiro, você perdeu tudo. Você está tentando ler o livro de trás para frente, você não viu o que tinha que ver. E o que vai exigir ser testemunha? Tudo. E vai ter hora que você vai pensar que está tudo errado, que a igreja que devia ser triunfante, a verdade que deveria estar sendo aí anunciada e prevalecendo, parece que está tudo errado. E a gente é só um punhado de ETs escondido dentro do galpão no sábado à noite. Sabe essa sensação? Mas não se esqueça da verdade, que o Cordeiro vence. E aqueles que estão com Ele vencerão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Então, quando a gente vai falar sobre o céu, só estou dando uma introdução aqui, a gente precisa entender isso. Primeiro, toda meditação nesse sentido tem que produzir alegria e encorajamento. E segundo, a gente tem que se ater ao que está escrito, de maneira mais simples e mais central, porque senão a gente vai entrar numa especulação metafísica muito louca aqui, vai começar a viajar na batatinha, não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Então eu queria passear com você alguns textos centrais e aquilo que é o mais básico da vida eterna. Se há uma coisa em que há consenso é o seguinte, Cristo em breve voltará e os seus santos estarão para sempre com Ele. Anote isso daí, Cristo em breve voltará e os seus santos, os seus salvos, estarão para sempre com Ele. Essa é a espinha dorsal, certo?
Como é que isso se expressa, né? Isso parece tão simples até, né? Puxa, parece tão simples, Cristo vai voltar, tá, mas para que tantos capítulos e tal? É porque existe glória dentro de glória aí, em cima dessa linha principal. Cristo vai voltar e nós estaremos para sempre com Ele. Significa que quando Ele voltar nós o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz que assim como Ele é, o veremos quando Ele se manifestar. Então nós estaremos com Ele e veremos Cristo diretamente. Hoje nós vemos por espelho. Como? Através de pessoas, através da palavra de Deus. E todas essas visões que temos de Cristo através do seu Espírito, devido às nossas limitações, à nossa miopia e ao nosso daltonismo, e ao espelho que é um nos outros, ainda é uma maneira muito indireta e empobrecida em cor e em nitidez. Mas naquele dia nós o veremos como Ele é. Agora isso parece simples, tá? Eu vou ver Cristo como Ele é. Beleza, legal, interessante. Será que Ele tem cara de judeu? Alguns ficam nessa... Não é esse tipo de ver o Senhor. Porque nas Escrituras, ver o Senhor é ser iluminado por Ele de uma maneira tão gloriosa que aquela luz que irradia dele esculpe quem você é. Você está entendendo? Eu já dei o exemplo aqui do raio laser, né? O raio laser é uma luz que não só é uma luz, mas é uma luz que quando toca em você, dependendo da maneira como é administrado, ela altera, ela corta uma rocha. Então, quando Cristo se irradia sobre nós, em plena revelação, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente é transformado. Ou a gente morre, porque você não consegue ficar da maneira como você está, ou você é transmutado em corpo de glória. E eu não preciso falar muito disso, porque todos aqueles que tiveram alguma experiência, uma fração disso, de contemplar alguma glória de Cristo revelada pelo Espírito Santo, sabem que quase faleceram. Alguém teve essa experiência? De se sentir o corpo amortecer, de não saber mais onde está direito, de não saber... Uma vez o Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor, se passaram 4 horas e eu achei que tinha se passado 5 minutos. Eu perdi a noção de onde eu estava, eu não sabia se eu estava encostado, se eu estava em pé, eu perdi totalmente a noção. Porque o Espírito quer voar para o Senhor. E o corpo enfraquece, quase que rompe o negócio. Teve momentos que o Senhor se manifestou na vida de pessoas que eu conheço, que as pessoas tiveram que clamar: Senhor, por favor, eu não vou suportar. Porque a sensação é que tem um imã de glória puxando o teu espírito de dentro das tuas costelas. E tu não vai suportar. Na linguagem de 1 Coríntios capítulo 15, é descrito o seguinte, que quando Ele se revelar para nós, aquilo que é corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o corpo mortal se revestirá da imortalidade. E a morte será tragada para sempre pela vitória. Gente, o que é esse Cristo? Eu queria começar a meditar sobre o que é estar e contemplar o Senhor. Porque o céu se resume, o céu, vamos dizer assim, tem esse fundamento essencial. O céu terá glórias, o céu terá graus de glória, recompensas e uma variedade de outras maravilhas. O céu terá inclusive graus de responsabilidade, o que imprime que haverão novas aventuras com novas missões. Você viu isso nas parábolas de Jesus: tu governarás sobre 10 cidades, tu sobre 5 cidades, vocês julgarão os anjos, e tantas outras aventuras que eu não faço ideia que teremos lá. Porque não será um céu estático, a gente comendo, sei lá, Ferrero Rocher e tocando harpa, entendeu? Não, será um céu extraordinário, cada vez mais incrível, com o passar das eternidades. Então, nós estaremos diante dele, só que naquele dia nós estaremos irrestritamente diante dele. Nós o contemplaremos sem nenhuma contingência. O Senhor não vai dosar a revelação de quem Ele é, vai ser um negócio full.
E o que isso vai produzir na gente? A gente, primeiro, que a gente vai ficar muito feliz, porque não haverá mais expectativa de encontrar o Senhor, nem haverá mais o risco de a gente se cair fulminado, nosso coração parar ou explodir dentro do peito. E a gente vai poder olhar na face amada daquele que nos criou, e nós vamos suportar fazer isso que é inacreditável. A gente vai suportar, mas não significa que a gente não vai sentir vergonha, porque mesmo santificados e glorificados, é tanta a glória que a gente se acha digno. Por isso que lá em Isaías, capítulo 6, a gente vê os querubins, que são seres grandiosos, santos e poderosos, cobrindo o rosto, enquanto voam em torno do trono do Cordeiro, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, vergonha, sim, mas é uma vergonha misturada com alegria. Será uma vergonha misturada com prazer. Será uma vergonha dizendo: Senhor, eu me sinto menos digno, mas mais feliz quando eu estou perto do Senhor. A Bíblia diz o seguinte, que todos nós hoje, em 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e já somos transformados de glória em glória. Como por espelho, irmãos. Então, o que será naquele dia, quando nós olharmos? Se você olha indiretamente e já é transformado de glória em glória, quando você olhar, vai se cumprir aquilo que está em Provérbios 13:9, que diz que a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Vai se cumprir aquilo que está em Mateus 13:43, que nas palavras de Jesus ele disse: mas os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Que luz é essa? É a luz de contemplarmos a sua face. Você quer estar lá? Alguns falam: cara, mas vai ter futebol lá? Eu gosto de praia, vai ter praia lá? Aí dá a impressão que Jesus vai ter que fazer um monte de bairro temático no céu. Aqui tem que agradar a galera que gosta de comer sushi. Aqui é a galera que gosta de ver série. Não sei, os anjos vão ter que ser ator, né? Aqui nós vamos ser o quê? Aqui é a galera do futebol, aqui é a galera do churrasco, aqui é a galera... Um monte de tribuzinha, um monte de... Não vai ser assim o céu. Você não vê isso em Apocalipse. Um monte de bairro separado, quadro. Aí aquele irmão que eu não me dou muito bem com ele, eu espero que a latitude dele fique uns 3 bairros de mim, porque daí a gente não se cruza muito lá no céu. Olha. Não vai ser assim, amados. Nós vamos contemplar o Senhor de múltiplos ângulos, de múltiplas maneiras, com as suas múltiplas e infinitas formas de glória. E todas elas serão extraordinárias e inesgotáveis. Então nós estaremos com Cristo. E sabe o que é melhor? Cristo estará conosco. Sabe o que significa isso? Você pode estar com uma pessoa e aquela pessoa pode não estar com você. Eu já tive em ambientes onde tinha pessoas em que nós estávamos juntos, mas a gente não estava junto. Imagine uma campanha de futebol. Às vezes eu estava pensando nisso. Tem umas campanhas de futebol, assim, de marketing de vez em quando, que é assim: você comer lá o salgadinho e tal, você pode ser sorteado e ter almoçar com a estrela, o craque do... Ou você pode ter um almoço, você pode ter participado um dia do treino lá do Barcelona, né? Mas imagina que você é sorteado aí, para almoçar lá com o craque mundial lá. Aí você vai, todo bobo, né? Você vai almoçar lá com o Messi. E aí você chega lá e você põe a sua melhor roupinha, fica lá no restaurante lá que é reservado e tal. Você fica ansioso esperando chegar a estrela. E de repente ele chega cercado de assessores, chega rápido. Ele não queria estar ali. Mas ele está cumprindo um contrato comercial, certo? Com o patrocinador. Aí ele se senta na mesa, que não é assim, do teu lado, e não é por causa do corona, é por causa de você. E aí ele te cumprimenta, te acena, pode até apertar a tua mão, bate uma foto, você ali. Né? Aí ele almoça rápido, vocês nem falam o mesmo idioma, aí você não sabe o que falar. Cara, você é craque, eu sou teu fã, não, né? Você fica babando ali, nervoso, talvez até escreveu na mão o que falar para ele. Aí ele está lá, né? Sendo minimamente civilizado com você.
Aí ele dá um sorriso para você, pronto, esse cara é muito 10, esse cara é extraordinário, ele é bacana, é um cara humilde, um cara simples, um cara que apertou minha mão, né? E daí ele faz uma hora ali, levanta e vaza. E pronto, aqueles minutos entraram na história da sua vida, os seus netos vão saber de cor essa história, não vão mais suportar quando forem almoçar com você domingo. Você esteve com o craque, meu Deus, que acontecimento. Mas o craque esteve com você? Antes de chegar no helicóptero no terraço, o craque não lembra mais da sua cara. Na verdade, para ele foi a mesma coisa que eu ter almoçado com ninguém, ou pior do que ter almoçado sozinho. Você está entendendo, né? Como essas coisas acontecem? Você não é ingênuo, você sabe, né? Então você almoçou com ele, você esteve com ele, você curtiu a presença dele, mas você era mais um ali, você era uma cláusula pequenininha que talvez ele não leu no contrato e agora teve que ir lá almoçar com o Zezinho, né? Mas não será assim com Cristo, irmãos, porque nós estaremos com Jesus e Jesus realmente estará conosco. Ele sendo infinitamente maior em glória, Ele estará com você, realmente Ele estará com você, Ele realmente sabe quem você é, Ele realmente conhece cada detalhe da tua vida, Ele realmente tem um interesse. É o único caso, talvez, do universo em que alguém muito maior sabe mais a respeito de quem é menor do que o contrário. Então você estará com Ele e Ele estará com você. Porque Ele precisa de você? Não. Porque Ele é carente por você? Jamais. Mas é o prazer dEle nos amar com incompreensível amor eterno e ter prazer na humildade de estar realmente com você. E naquele dia nós estaremos com Ele, Ele estará conosco, com cada um de nós, presencialmente. Lembra lá em Marcos capítulo 3, versículo 14, quando Jesus chama os discípulos, Ele chama apóstolos, ou seja, venham a mim que eu vou enviar vocês, mas antes Ele diz, Ele chamou 12 para estarem com Ele. Jesus gosta de estar com a gente. Jesus gosta de estar com a gente. Você lembra em João capítulo 17, na oração, a última oração sacerdotal de Cristo, na última ceia, antes dele ser torturado e morto por nós, ele ora e diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste desde a fundação do mundo. João capítulo 14, ele já tinha dito, dizendo, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então isso é escandalosamente glorioso. Aqui na glória nós estaremos com Cristo, e Cristo estará conosco, e Cristo deseja isso, tanto quanto nós, porque há amor mútuo. Eu acredito que mais do que nós, porque com amor eterno Ele nos amou, Ele me ama antes e mais do que eu o amo, para a vergonha sincera da minha parte, porque quem deve amor a quem? Sou eu a Ele. Ele não me deve nada, senão castigo, mas Ele escolheu me amar, e Ele tem prazer e expectativa por estar comigo no céu, e não só por estar comigo no céu, o escândalo vai avançando, cara. Você vai ver lá em Lucas 12:37, que Ele diz que aqueles servos a quem Ele encontrar vigilante quando voltar, note agora, Ele, o mestre, o dono, há de se cingir e lhes dar lugar à mesa, e aproximando-se dele os servirá. Porque Deus tem prazer, Cristo tem prazer em servir. Ele não serve porque é uma obrigação momentânea. Nós o serviremos. Apocalipse 22:3 ou 4 diz que os seus servos o servirão lá, e Ele terá prazer em nos servir como sinal de amor e honra. Então o céu será um lugar de serviço alegre, glorioso, honroso e mútuo. Se você não gosta de servir, cara, não vai para o céu. Se você gosta de preguiça, de ócio, de ninguém te perturbando, o céu não é lugar para ti. E isso é incrível, porque em nenhuma outra religião você vai ver no céu o Deus daquela religião
tendo prazer em servir. Porque ter prazer em servir requer humildade. E os falsos deuses das falsas religiões são projeções dos falsos crentes. E os falsos crentes, o que é um falso crente, o que é um pecador, é essencialmente orgulhoso. Então é inconcebível na falsa religião que haja um Deus que tenha prazer de na glória eterna servir o fiel. Mas o nosso Deus não foi concebido por mim e por você. Ele não é deste mundo caído. E Ele tem prazer em nos servir. Cara, isso é demais para mim. Prazer em servir. Eu quem sou, Ele sendo quem é. Glórias a Deus por isso. Então, o que é o céu? O céu, essencialmente, é estar em plena comunhão com Cristo. Certo? Em seu ministério terreno, nós vemos Jesus fazendo uma referência à palavra paradeiso, né, em grego. Paraíso. Uma vez ele diz paraíso. Sabe quando é? Lá, quando ele está na cruz. Pendurado. Ele olha para aquele ladrão arrependido da cruz vizinha, em Lucas 23, e diz: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí você fica pensando, meu, paraíso, paraíso. Mas qual é a ênfase? Você vai estar comigo. Você vai estar comigo. Então, estar com Cristo é a maior expressão de alegria, de riqueza, de luz, de cura, de vitória, de bênção. E como é que o Apocalipse vai expressar isso na sua linguagem? Ele vai expressar isso dizendo: a cidade de ouro puro, há enormes pedras preciosas, ali flui o rio da vida, ali está ao alcance a árvore da vida, ali receberemos coroas de glória, e Deus habitará com o seu povo, tabernaculará com o seu povo. Mas o que vale ouro no lugar onde tem ouros em cada pedra da calçada? Ah, não, porque eu vou para o céu, porque lá tem ruas de ouro. Mas vai fazer o quê? Vai vender para quem? Lá não tem ourives na esquina, querendo fazer aliança. É que o ouro na Escritura é símbolo da natureza divina. Terá a natureza divina em todos os níveis nos envolvendo lá. Ah, pedras preciosas são símbolos do Evangelho. Falam desse Deus de riquezas insondáveis e inesgotáveis. Então Deus vai transmitindo essas glórias na linguagem que João consegue captar, na linguagem que a gente consegue perceber que não há limites e há generosidade gloriosa nesse Deus. Amém? Rio da água da vida, sim, mas de onde que flui o rio da água da vida? Do trono do Cordeiro, porque aonde o Cordeiro está entronizado, ali flui o rio da vida e ali cessa para sempre a maldição do pecado. Então ele quer mostrar isso para João, e vai mostrando isso para nós. Ele é a vida, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, Ele é o princípio e o fim, e ali nós receberemos coroas de glória. Uau, coroas de glória. Mas aí você volta lá no começo do livro, e você vai ver que aqueles 24 anciãos têm coroas de glória. E o que eles fazem com essa coroa? Eles se prostram, adoram o Cordeiro e lançam as suas coroas aos pés dele, pés que foram transpassados por mim e por você no Calvário. Porque em essência, tudo que nós recebemos de glória não tem outro destino senão voltar para aquele que nos deu em forma de adoração. Sempre foi assim e sempre continuará sendo de eternidade em eternidade. Glórias a Deus por isso. Vai ter templo lá, porque poxa, para um judeu o templo era tudo, o templo era sinal da presença, da comunhão com Deus. E o Senhor fala: João, não vai ter templo, eu sou o templo, vocês entrarão dentro de mim para me adorar, eu estarei com vocês diretamente, a minha própria presença habitará com vocês, e eu brilharei sobre você. Mas elementos, tá, mas vai ter sol, porque o sol é o básico, cara. O Cordeiro é o sol, o Cordeiro é a sua lâmpada, ali não haverá noite, porque ali não será uma luz que brilha intensamente, mas intermitentemente, ou que nós vemos e depois não vemos e vemos, porque será ininterrupta essa radiância da sua pessoa junto do seu povo. Glórias a Deus por isso. Eu gosto até mesmo quando ele fala ali no começo do capítulo 21, e o mar já não existe. Tão maravilhoso isso, né?
Aí você fala, pô, mas o mar, cara, bah, eu gosto de curtir uma praia, eu gosto de surfar, não vou surfar no céu, né? Você sabe que o mar nas Escrituras fala da fúria das nações, da arrogância dos povos, e de tudo aquilo que nos fragmenta e nos isola uns dos outros. Essa, inclusive, era a experiência literal de João. Ele estava cercado por mar. Você sabe que uma ilha é cercada por mar, né? Banido, em solidão, pela opressão de um império. E esse império cercou João de mar. E aí o Senhor chega para João e diz, João, lá não vai ter isso. Lá não vai ter mar. Lá não vai ter aquilo que assusta, aquilo que impede, aquilo que persegue, aquilo que exclui, aquilo que bane, aquilo que expulsa e fragmenta. Lá não haverá nada disso. Você vai estar junto das pessoas que você ama, em torno de mim. Não é lindo, gente, o Apocalipse? Não é lindo as promessas contidas em cada uma das coisas? À medida que nós vamos lendo com o coração, não tem como ler Apocalipse e não terminar de joelhos. Não tem como ler Apocalipse e não exaltar o Cordeiro que está no trono. Onde está a presença de Jesus está a plenitude e não há espaço para qualquer ausência. O que isso quer dizer? Algumas pessoas têm entendido, e inclusive têm divulgado isso, que no céu a gente vai chegar lá e não vai encontrar as pessoas que a gente amava aqui, e Deus vai dar uma amnésia na gente. Homens de Preto, aquele filme, né? Olha aqui para o flash, né? Aí você não vai lembrar, você vai estar lá e não vai lembrar daquela pessoa que você amava e que eventualmente foi condenada ao inferno eternamente. Mas não é assim, irmão. A Bíblia não fala nada a respeito disso. A Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala que Deus vai promover uma amnésia seletiva ali. Deus nunca mexeu na nossa memória. Deus nunca apagou e manipulou. Não é esse tipo de Deus que nós temos. Que engana você, que faz você ter lápis, que hipnotiza você. Esse não é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E a questão é que sim, nós vamos ter memória. E nós vamos ter uma memória muito mais lúcida do que hoje. Uma pessoa hoje que por doença não tem memória, vai ter plena memória naquele dia. Haverá um estado de consciência inigualável. Por quê? Porque a memória sempre foi e sempre vai continuar sendo o motor da nossa adoração. Vou repetir, a memória sempre foi e sempre vai continuar sendo o motor da nossa adoração. Então você vai chegar diante do trono e você vai saber exatamente quem é você, quem foi você, o que você fez, o que você não deveria ter feito, como você não merecia estar ali, como foi um milagre Deus ter te levado até ali. Alguém já disse que no céu teremos 3 surpresas: gente que a gente acha que vai estar lá, não vai estar; gente que a gente acha que não vai estar, e a terceira, a gente vai estar. A gente tinha tudo para não chegar lá, fracos, cheios de vícios, de problemas, de fraquezas, de inconstâncias, mas a gente vai ter chegado lá pela graça, e a gente vai chegar lá e vai lembrar, cara, não era para eu estar aqui, eu não mereço estar ladeando com Abraão, sabe, ombreando com Isaac, com Jacó, com Davi, com o apóstolo Paulo, mas eu estou aqui no meio dessa galera, quase que um intruso. Então esse cordeiro que me trouxe aqui, ele é maravilhoso, ele merece ser honrado, dignificado, comemorado, celebrado, centralizado por toda a eternidade. A memória é essencial, gente. É por isso que quando a gente lê lá em Apocalipse 5 e 9, diz que os santos cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos. Por quê? Porque foste morto. E compraste, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E de novo no versículo 12, digno és, é o cordeiro que foi morto. De novo, digno é o cordeiro que foi morto. Você sabe, você vai olhar, vai lembrar, cara, ele foi morto. Morto por quem? Morto para quê? Morto por mim. Morto para lavar os meus pecados no seu sangue,
morto para me dar um novo destino, morto para que eu, morrendo com Ele e sendo ressuscitado com Ele espiritualmente, agora participasse de tudo o que Ele participa. Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, co-herdeiro com o Cordeiro. Então você vai olhar e vai saber quem Ele é. Você vai lembrar do Calvário por toda a eternidade. Isso nunca cairá em esquecimento. O povo de Deus essencialmente é um povo que precisa ter memória. Fazer isso todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Não nos esqueçamos dele jamais, da sua obra perfeita. Nós celebraremos por toda a eternidade. Tá, mas como é que fica aquelas pessoas que não estão lá, que eu amava, como é que eu vou poder estar feliz se a minha mãe, se meu irmão... Primeiro, faça tudo que você pode hoje. Segundo, é que a gente pode abordar esse aspecto pelo ponto de vista da justiça. A mente de Cristo estará em nós. O seu próprio nome estará refletido, impresso na nossa testa. Então nós entenderemos, do ponto de vista de Deus, que Ele foi perfeitamente justo em cada condenação que lavrou. Mas eu prefiro ver isso de ainda outro ângulo, que é o seguinte: a presença de Cristo é tão gloriosa que quando você está na presença desse Cristo, não há espaço para lamentar qualquer ausência de quem quer que seja. Quando você está na presença de Cristo, você não sente falta de mais ninguém. Quando você está face a face com Ele, não haverá saudade de mais ninguém. É por isso que nós lembraremos quem somos e até reconheceremos, mas isso não terá mais sentido, não terá mais contexto nem espaço. Eu amo a minha esposa, mas até que a morte nos separe. Por quê? Porque depois que a morte nos separar, ela jamais conseguirá competir com Cristo e vice-versa. Então nós seremos como os anjos de Deus. Eu vou lembrar e falar: a gente tem muita coisa em comum, hein? Mas isso não vai estar no foco. É impossível que eu me apaixone pela minha esposa no céu, porque toda a minha paixão estará drenada na glória do Cordeiro. Então a presença de Cristo, onde a presença de Cristo está, existe alegria. Lembra quando Jesus foi criticado pelos fariseus, dizendo: por que os teus discípulos não jejuam, não põem a cara triste? Jesus olhou para eles e falou: cara, o noivo está com eles. Quando o noivo chega na festa, tu acha que alguém vai ficar triste jejuando? É momento de alegria, de celebrar, mas dias virão em que o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Onde o noivo está, existe alegria. Irmãos, nós vamos estar na maior festa extraordinária de casamento eterno. Você espiritualmente é a noiva e ele é o noivo, e ele estará olhando nos seus olhos. Não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá luto, não haverá saudade de qualquer coisa que vivemos aqui, ou que perdemos aqui. João 16 diz: vós agora tendes tristezas, disse Jesus antes de ir para a cruz, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então o estar com Cristo é totalmente a nossa expectativa. É toda a nossa expectativa. Eu não quero morar no céu para saber se a minha mansão celestial tem 4 pavimentos, se tem piscinas, tem heliponto. Eu quero estar com Cristo porque eu quero estar com Cristo, por causa de quem Ele é. Porque eu anseio adorá-lo de maneira mais completa, que hoje essa carne me impede, esse cenário mundial me impede, as minhas limitações me impedem. E nesse aspecto, o céu verdadeiro diverge de todas as falsas propostas das falsas religiões também. Quando você vai ver, por exemplo, o céu das religiões indianas, é você se aniquilar, é você buscar o nirvana, que é um estado permanente, aí, e definitivo de beatitude, de não ser mais perturbado por nada. Eu acho que o nirvana é o domingo de tarde, depois do churrasco, acho, na cabeça.
Não quero que ninguém me perturbe, não quero que o telefone toque, não quero que nada me tire daqui, né? Mas quem está ao centro aí? Quem está no centro? Eu. Vai ser bom para mim, eu quero atingir o nirvana porque ninguém mais me perturba. Nenhum telemarketing vai me ligar. Tá, e aí no budismo vai dizer o seguinte: há um esforço para atingir a extinção definitiva do sofrimento alcançada por meio da supressão do desejo e da consciência individual. Um esforço para se atingir a extinção definitiva do sofrimento por meio da supressão de qualquer desejo e da consciência. Cara, você vai sair do ar, é em estado de coma? Não faz sentido. Mas é porque a angústia da alma, o desespero é tão grande, que tudo aquilo que tira a dor já é bom. Mas é sempre eu, a minha dor, o meu sofrimento, a minha angústia. Quando você vai para o espiritismo, você vai ver que nem existe céu, na verdade, existe algum grau de céu, mas basicamente você precisa reencarnar, e a minha meta é reencarnar, para viver cada vez uma vida num nível melhor e mais evoluído. Então, todas essas religiões, elas prometem o quê? Delícias individuais para os seus fiéis. Somente o Evangelho se distingue disso, você percebe? Porque o Evangelho diz que o paraíso verdadeiro é eu conseguir chegar lá para adorar Ele, está fora de mim. É claro que na presença dEle há delícias perpetuamente, mas eu não quero ir para o céu para usar Deus como um gancho, onde eu jogo a minha corda para subir lá para cima e valeu Deus, agora cada um no seu quadrado. Não. O nosso paraíso é muito mais uma pessoa do que um lugar geográfico. E essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero estar com Ele, Ele quer estar comigo, e isso vai ser realidade. E eu anseio por esse dia, e sabe, não é a nossa meta a extinção de sofrimentos, não é a nossa meta a extinção de perturbações, o nosso alvo é estarmos para sempre com Cristo. E tudo mais decorre daí, mas como consequência, como efeito cascata, como efeito colateral. Então, é claro que haverá, sim, graus distintos de glória, como já falei, haverá muitas coisas maravilhosas, mas hoje o meu encargo é me focar nisso, porque se você não tem essa consciência de quem é Cristo, se o seu coração não arde de amor por Ele, por estar com Ele, pela intimidade com Ele, muito provavelmente, cara, você vai estudar essas glórias secundárias, terciárias, mas não vai chegar lá. Porque o céu é um lugar para aqueles que amam estar com Cristo, que amam a presença de Cristo. Irmãos, se nós falamos o que é o céu, você pode depreender o que é o inferno, não é verdade? E o que é o inferno então? Se o paraíso é estar com Cristo, ou consiste fundamentalmente no princípio de estar com Cristo, e todas as outras decorrências a partir daí, o que é o inferno? O inferno é a ausência eterna de poder estar com Cristo, ou da presença de Cristo. Basicamente, o princípio básico, central do inferno é esse: Deus não vai estar lá, Cristo não estará lá, nunca e jamais. Você não vai sentir a presença de Deus, ou qualquer elemento da bondade da presença de Deus. Não vai ter luz, não vai ter calor, não vai ter consolação. Se tiver calor, vai ser um calor terrível, não produzido pela bondade de Deus. Você vai estar lá, Deus o livre, né? O condenado estará lá. Vamos falar o condenado para não dizer você, né? Eu vou começar a apontar, os caras vão começar a desviar, né? Mas é muito sério isso, gente, não é verdade? E o pior do inferno, assim, não é o pior, o agravante do inferno é que o condenado vai para o inferno depois de ter visto aquele que está entronizado no trono branco. Então o condenado vai chegar e vai olhar, e não verá aquela radiância que eu te falei que esculpe em glória. Ele verá e dirá: cara, eu perdi.
eu perdi de estar com Ele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então os maiores ateus, os maiores, vão olhar e falar, era tudo verdade. E eu estava do lado errado. E vão dobrar o joelho e vão dizer, sim, Jesus Cristo é o Senhor. E depois, o que vai acontecer? Afastados para sempre. Sabe quando você está num ambiente ensolarado e você entra num quarto escuro de repente? Aquele quarto é mais escuro, porque você acabou de ter um vislumbre da luz. Então o condenado vai entrar no inferno com esse agravante. Ele vai ter consciência de tudo que ele perdeu. Mas será tarde demais, sem qualquer esperança de misericórdia. Porque ele desprezou o amor eterno, a glória eterna, a bondade eterna, o Filho eterno. E então a sua punição será na mesma proporção, eternamente. Nós precisamos estar com Cristo. Nós precisamos amar esse Cristo. Para que não aconteça que daqui a 90, 999, 485 trilhões de anos a gente esteja nas densas trevas, onde Satanás não vai ser o capataz lá, o carcereiro, o torturador, não, ele vai estar gemendo do lado do condenado. E o condenado vai olhar e falar, não se passou nem um segundo. E isso é insuportável. Mas o Senhor reserva coisas melhores para nós. O Senhor reserva Ele mesmo. E Ele é tudo o que nós desejamos. Lembra quando Ele disse, lá em Mateus 7, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O que é conhecer? Conhecer é aquele conhecer que eu te falei, de olhar nos olhos, de ter prazer de estar junto. No céu não vai entrar amigo do amigo. Não é esse tipo de festa. Ah, mas eu tenho um amigo meu aqui. Eu já fiz festa, já fui de penetra e já paguei festa também. E daí assim, tem um monte de gente, uma boca a mais, uma boca a menos, não faz diferença, então vai. Nem sei direito quem é o cara, eu sei com quem ele veio. No céu não vai ser assim. A sua mãe que ora por você, assim, é o meu filhinho, né? Ele vai comer pouquinho. Não tem amigo de amigo no céu. Não tem amigo do grupo. Às vezes a gente tem um grupo de amigos, aí eu não sou tão amigo dele, nós temos um amigo em comum, mas a gente está no mesmo grupo. Aí você acha que já é praticamente teu amigo, né? Aí um dia vocês dois ficam sozinhos. Aí você descobre que, né? Não tem muito o que conversar, vocês na verdade são dois estranhos. Não deixa para chegar no céu, para você olhar e falar, Jesus olhar e falar, não, a gente não, eu não te conheço. Você pratica iniquidade. Não importa de quem você era amigo, não importa o linguajar, a roupa, o que você se envolveu. Cara, eu e você, você nunca quis estar comigo. Você nunca amou a minha presença. O céu não é para você. Vaza. O céu é para aqueles que conhecem o Senhor. E que têm prazer na sua glória, na sua presença, desde já. Sabe, nós estamos e queremos conhecer a Cristo. É isso que classifica um cristão genuíno. Ele conhece a Cristo e ele quer conhecer mais a Cristo. Para quê? Para ter conhecimento? Para ter vida de intimidade, comunhão. Cristo é o melhor amigo, mas é o pior inimigo. Não tem como você, ou ele é o teu melhor amigo, ou ele será o teu pior inimigo. Você que escolhe de que lado que você vai estar. Eu gosto da vida do apóstolo Paulo, irmãos. Ela me confronta. Porque Paulo foi um cara que foi arrebatado ao céu. Paulo foi um cara que, na linguagem dele, ele diz lá em 2 Coríntios 12, eu sei que esse homem, ele está falando dele mesmo, tá? Mas ele não quer se orgulhar. Ele fala na terceira pessoa. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso.
Ele ouviu palavras indizíveis que nenhum homem tem permissão para repetir. Olha a experiência de Paulo no céu. Paulo teve o trailer. Cara, ele viu, uau. Até porque tudo que ele ia suportar, ele precisava ter uma convicção. E aí, outras versões da Bíblia dizem, coisas que palavras humanas não conseguem contar, coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana de escrevê-las ou expressá-las. E Paulo, aquilo foi tão glorioso para Paulo, aquela experiência celestial, que a Bíblia diz que para fazer ele voltar para a terra, né, foi lhe dado um espinho na carne, para que ele não se exaltasse de tudo que ele viu e ouviu. E aí agora Paulo vai descrever o céu, e você vê isso em Filipenses capítulo 1, aí você pensa, cara, ele vai escrever muitas coisas, ele vai escrever livros, aí, como tem um monte de gente que diz que vai para o céu, escreve uns livrão assim, cada abobrinha, né? E aí Paulo vai lá e ele diz assim em Filipenses 1:24, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, e o quê? Olha só, eu estou constrangido, eu tenho o desejo de partir, tá, e depois que tu partir, Paulo? Partir e estar com Cristo, ponto. Não é incrível isso? Você percebe qual é a ênfase? Eu quero partir, tá, Paulo, e daí? Tu vai fazer o que lá? Como é que funciona lá? Não, eu quero partir e estar com Cristo. É aí que está o meu coração. É aí que está a minha expectativa. É aí que está o eixo do céu. Essa é a principal verdade. Essa é a principal realidade. Essa é a glória maior. Paulo resume a glória eterna numa só sentença: estar com Cristo. Ele quer conhecer Cristo, ele quer estar com Cristo, é por isso que Paulo está no corredor da morte, perto de ser decapitado, ele fala para Timóteo, traz os pergaminhos aí, eu quero estudar um pouco mais as Escrituras. Não é, Paulo, mas para quem encher o cérebro de mais coisa, daqui a pouco você vai ser decapitado, cara. Está querendo o quê? Mais um diploma? Não. Paulo queria ver mais Cristo nas Escrituras, queria conhecê-lo na palavra de Deus. Então, em Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, olha só, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Tudo que era desejado, tudo que produzia inveja nos meus colegas de sala do tempo de farisaísmo, né? Paulo está falando. Eu reputei por esterco. Tenho por perda essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. E ele continua dizendo: Cristo Jesus meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. E ele continua no versículo 10 dizendo: eu desejo conhecê-lo. Quem é esse homem que está escrevendo? Deve ser um novo convertido, que está nessa ansiedade, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Parecia eu e você quando nos convertemos. Era Paulo, as costas cheias de cicatrizes, chicotadas, pedradas, um homem arrebentado pelo amor desse Cristo. E ele suspira, você sente o suspiro dele na pena, ele diz: eu desejo conhecê-lo. Mas Paulo, você já conhece, cara, você é o maior escritor do Novo Testamento. Cara, Cristo é inesgotável. E nós passaremos eternidade após eternidade conhecendo mais esse Cristo. E quando 10.000 eternidades tiverem se passado, a gente vai se olhar rindo e vai dizer:
Cara, a gente não conhece nada. Cada dia uma alegria maior, cada dia uma glória mais profunda, cada dia uma virtude diferente. Deus vai fazer as cores no mundo. 16 milhões de cores, 32 milhões de cores, sei lá quantas cores existem. Deus vai fazer peixes, sei quantos milhões de peixes. Cara, você acha que a glória desse que, fazendo coisas simples, faz coisas multigloriosas, é uma glória que você vai poder olhar e falar, beleza, já entendi como é que funciona, agora eu vou ver onde é que está o meu lote aqui. Nós vamos conhecê-lo. Paulo está ali, parece o juvenil, cara. Cara, eu quero conhecê-lo. Cara, você vai levar chicotada, não tem problema. Cara, você vai ser preso, você vai ser decapitado, você vai ser torturado. Cara, não tem problema. Eu desejo conhecê-lo. Mas você vai perder tudo, não tem problema, para mim é esterco, cara. Tira isso da minha frente. Não importa o que eu tenho que perder. Quando o que eu vou ganhar é Cristo. Seu coração arde quando eu falo essas coisas? Você está aí quietinho? Cara, o meu parece que vai explodir. Conhecer a Cristo, cara. Como é que nós veremos o Senhor? Será que vai ser como Moisés, lá em Êxodo 33, que falou, mostra-me a tua glória, e o Senhor olhou para ele e falou, Moisés, nós somos amigos, mas é o seguinte, temos um problema de logística aqui, se você vê a minha face, você vai fulminar, né? Então você fica na fenda da rocha, eu vou pôr a mão e passar, e você vai ver as minhas costas, e nas costas de Deus, a Bíblia diz que o Senhor fala, você verá a minha bondade. Quantas vezes Deus já deu as costas para pedir coisas que você pediu, e você achou que Deus não te amava, e aquilo era a bondade do Senhor? Graças a Deus por 90% das minhas orações que Deus nunca respondeu. Mas é assim que nós veremos Ele naquele dia? Apocalipse 22 diz o seguinte, os seus servos verão a sua face. Nós não veremos as costas, nós não veremos um relance, nós não veremos uma sombra projetada, nós veremos a sua face. Nós veremos a sua face, eu não consigo expressar isso melhor. Não troque de ver a visão do Senhor pelas seduções imundas deste mundo. Não troque a visão de olhar na face do Senhor naquele dia por pornografia, por coisas que não edificam, por uma pessoa que é bonita, mas vai te roubar daquele dia. Não troque, não deixe que os seus olhos sejam cativos por isso. E é interessante quando a gente fala de olhos, porque quando a gente estuda Apocalipse retrata 3 vezes os olhos do Cordeiro e 3 vezes os olhos dos crentes. Na verdade, Apocalipse descreve mais de 3 vezes os olhos de Cristo. Mas por 3 vezes, é isso que eu quero chamar a atenção, os olhos de Cristo são descritos como olhos como chama de fogo. Você lembra disso? Ficou bem popular na música do David Keelan, né? Olhos como chama de fogo. Apocalipse 1 diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Apocalipse 2:18, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Apocalipse 19:12, os seus olhos são como chama de fogo. E os crentes? Como são os olhos dos crentes? Os olhos dos crentes são descritos 2 vezes como olhos que choram. Olhos que vão entrar no céu derrubando lágrimas, lágrimas de tristeza, lágrimas de decepções deste mundo, lágrimas de traições, de frustrações, de injustiça sofrida. São olhos que lamentam, olhos que viram o pecado, que lutaram contra o pecado, contra o seu próprio pecado, que tiveram que lidar com luto, com problemas, com convulsões dessa natureza sem Deus, que tiveram que suportar os absurdos de sociedades sem o Cordeiro entronizado.
A Bíblia diz, Apocalipse 7:17, no entanto, que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A Bíblia diz em Apocalipse 21:4, que Ele, o Cordeiro, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não é glorioso isso? Olhos de chama de fogo, que olham para as nossas lágrimas e as secam. Mas há uma terceira descrição dos olhos, e aqui eu vou encerrar, que está lá em Apocalipse 3:15, quando Jesus escreve à igreja de Laodiceia. E ali não são olhos que choram, são olhos cegos, são olhos que não têm mais a capacidade de ver, são olhos que não estão chorando, mas que você deve chorar quando olha para eles. E o Senhor escreve para aqueles crentes e diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, e quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, veja o problema, porque tu dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus completa, e tu não sabes, tu perdeu a noção, tu não sabes que tu és infeliz, sim, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E aí o Senhor diz, aconselho-te, veja o amor do Senhor, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Lembra da natureza divina? Aconselho-te que compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Apocalipse 21 vai dizer que as vestes dos santos são os seus atos de justiça, é comportamento, é procedimento. Mude o seu procedimento, compre de mim o procedimento, imite de mim, seja eu o fornecedor do teu comportamento, Jesus está dizendo. E ele continua dizendo, e colírio para ungires os olhos, a fim de que tu vejas. E ele continua dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amos, seja pois zeloso e arrepende-te, e eis que estou à porta e bato. Ele não estava falando para descrentes, ele estava falando para crentes que não conseguiam ver nada, porque os seus olhos estavam cheios de tantas coisas, mas essas coisas os tinham cegado. E ele complementa dizendo, eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. E eu preciso desse colírio. E o Senhor me faz entender que muita gente precisa desse colírio, porque os nossos olhos estão em todos os lugares, e a nossa expectativa do céu se tornou uma coisa muitas vezes abstrata, e vamos ver, quando chegar lá vamos ver o que vai ser. Mas não é assim, porque o céu será uma continuidade de hoje, e nós precisamos voltar a ver. O Senhor diz, cara, você acha que você tem tudo, você acha que não te falta mais nada, mas você precisa comprar colírio de mim e aplicar nos teus olhos, para que você veja, sabe, olhos que choram nunca foram um problema para Deus, nem para aqueles que choram quando se encontram com Deus. Olhos que choram sempre foram consolados. Olhos que vão entrar no céu chorando não serão um problema quanto ao destino daquele que chora, porque o Cordeiro enxugará os olhos daqueles que choram. E veja esse contraste, porque quando os olhos de fogo estiverem frente a frente com os olhos que choram, toda lágrima vai desaparecer. E eu gosto de pensar que o Senhor não enxugará os nossos olhos com um lenço, mas que Ele evaporará as nossas lágrimas quando olharmos fixamente nos seus olhos de fogo.
quando nós olharmos para Ele, quem Ele é, toda razão de choro vai cessar. Todo luto, toda angústia terá sido passada. E nós temos uma garantia gloriosa, porque Ele diz em Apocalipse 22, que ali nunca mais haverá maldição. Então, quando Ele diz que vai enxugar os nossos olhos, nós sabemos que isso será definitivo. Será melhor do que o Éden, porque no Éden havia a possibilidade da queda, e houve a queda, mas ali toda a possibilidade de pecado terá sido extinguida para sempre. Para sempre. Será impossível voltar a chorar. Será impossível que um dia o pecado viole a morada do próprio Altíssimo, o trono daquele que está no trono. Então o Apocalipse não nos dá todas as respostas que nós gostaríamos, mas ele nos dá todas as garantias que precisamos. E ele diz, nunca mais haverá maldição. O que é maldição, gente, na Bíblia? Pecado. Não haverá mais maldição. Não haverá mais maldição. Então olhos que choram não são problema. O problema são olhos cegos para a glória de Cristo. Nós precisamos de colírio, irmãos. Nós precisamos de colírio da Bíblia. Nós precisamos de um colírio chamado arrependimento da vida que temos vivido. Isso nos preocupa, é a gente não conseguir mais ver a nossa própria miséria, porque essa cegueira foi gradativa. São a esses que o Senhor dirige o seu alerta amoroso lá em Apocalipse 3. Ele diz, cara, compre colírio de mim, eu tenho de sobra. Compre porque sim, custa alguma coisa. O que custa? Custa renúncia, crucificação do eu em primeiro, do meu jeito. Mas você precisa ver, Jesus está falando, você precisa ver o quê? Você precisa ver Cristo, você precisa ver Cristo e através dele todas as glórias. Você precisa ver os olhos de fogo e ser consolado, porque nada mais nesse mundo produzirá tamanha consolação. A gente precisa ver que a sua presença é o suprassumo do paraíso, e que essa presença, embora restrita devido às nossas imperfeições, essa presença já está disponível aqui e agora. Existe fração real de paraíso ao meu e ao teu alcance hoje. E isso se chama Cristo em vós, esperança da glória. Cristo sendo glorificado como Senhor e Salvador no meu coração. Cristo sendo entronizado aqui hoje, o Cordeiro que foi morto por mim. E nós olharmos para Ele pelas Escrituras, pela comunhão com o Espírito Santo, e realmente ser consolado, realmente experimentar isso que vai ser realidade plena ali. A gente precisa assim desse colírio, precisamos que o Senhor mude a nossa maneira de olhar as coisas. Não só a eternidade, mas o aqui e agora, hoje. E essa é a aplicação dessa palavra. Nós precisamos dele, nós precisamos entender que a gente acha que ele está do lado de dentro, quando ele está do lado de fora, porque ele se tornou só mais um acessório na nossa vida religiosa, quando na verdade ele nunca é um coadjuvante. Quando ele entrou naquela casa dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, depois de ter ressuscitado, a Bíblia diz que ele entra naquela casa como convidado, mas ele assume uma postura de Senhor. Ele senta na mesa, ele pega o pão, ele parte o pão, ele dá graças, ele é o dono da casa. E os caras falam, ué, mas por que esse cara que vinha conversando com a gente no caminho e falando da Bíblia, o nosso coração queimava, por que esse cara está se comportando como o dono da casa? E naquela hora os olhos deles são abertos e eles entendem que quem está ali é Cristo. Cristo não entra como um coadjuvante, Cristo entra hoje e na eternidade como o centro e o protagonista de tudo. E é por isso que ele diz, eu estou do lado de fora, mas eu estou à porta e estou batendo. Você vai ouvir? Você vai atender?
Você vai abrir? Porque se você abrir, eu estarei com você. Você estará comigo. Nós teremos comunhão. Mesa simboliza isso. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. E você vai cear comigo, ele diz, e eu vou cear com você, porque nós já falamos que esse é o padrão dele. Ninguém está com Cristo sem que Cristo esteja com ele. Cristo é integral naquilo que faz. E então eu quero te convidar nessa noite, convidar aqui, quem quer esse colírio? Quem está precisando desse colírio? Vem na frente aqui, nós vamos orar juntos. Eu sou o primeiro até aqui. Acho que até estourou o tempo já. Mas eu quero te convidar, se você entendeu que você precisa desse colírio, pode vir aqui, ó, vem pertinho, vamos ficar junto aqui. Eu quero esse Jesus, eu quero esse colírio, eu preciso desse colírio chamado arrependimento. Eu preciso ver essa glória de Cristo hoje. Ela está disponível, ela está acessível hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu preciso desse Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega. E é engraçado isso, ele é o primeiro e o último. Quando ele diz, ninguém é antes de mim e ninguém vai ser depois de mim. Ele diz, eu sou o princípio e fim. É eu que faço o começo e é eu que desenho e concluo o fim. Mas ele diz, eu sou o alfa e o ômega. E o alfa e o ômega é o alfabeto. Então ele não é só o antes e o depois, nem faz o começo e faz o fim. Mas ele é toda a história. Toda a história flui dele. Toda a história está nas suas mãos. Não há expressão de história sem palavras, não há palavras sem o alfabeto. Ele diz, eu sou tudo, eu sou do alfa ao ômega. Tudo que vai acontecer está no meu controle. E eu estou à porta e bato. Compre colírio dele. Peça colírio para ele. Nós precisamos enxergar a coisa mais essencial e gloriosa do universo. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos e corrigidos, sarados. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença essa noite, eu e os meus irmãos. E a verdade é que os nossos olhos estão escurecidos. Por isso a gente não tem consolação, nem esperança, e nem consolação presente, nem esperança futura. E alguns de nós têm se jogado nos pecados mais absurdos, mais sutis, mas mais condenatórios, porque a gente perde esse entendimento de que quando o Senhor está conosco, não importa em que momento estejamos, nem em que lugar estejamos, nem fazendo o que estejamos, Tu és a nossa glória. E o Teu Espírito vem até nós, aleluia, e ministra essa palavra, Senhor, passando o colírio nos olhos do nosso espírito. E nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que com arrependimento nós queremos comprar e passar esse colírio nos nossos olhos, para vermos que o Senhor está à nossa porta batendo. E nós não podemos se deixar do lado de fora. Nós não podemos se tratar, Senhor, como um coadjuvante. Nós não podemos, Senhor, viver a nossa vida, a nossa vontade de qualquer jeito. Mas em nome de Jesus, Pai, enche-nos com a Tua presença. Quantos de nós temos ausências definindo quem somos? Mas quando nós nos enchemos do Senhor e da Sua presença, Senhor, nenhuma ausência se torna diferencial na nossa vida. Nenhuma perda se torna demais para nós quando nós perdemos, mas ganhamos o Senhor no lugar do que perdemos. Senhor, nos preenche, nos transporta do Teu Espírito, que aponta para esse Cristo, que glorifica esse Cristo em nossos corações, e nos incendeia dessa expectativa, Senhor,
Maranata, Senhor, quando tudo isso será pleno no teu retorno, e então estaremos para sempre contigo. Mas enquanto não chega esse dia, nós queremos estar para sempre contigo agora, para sempre contigo em todos os lugares, para sempre contigo, Senhor, desde o amanhecer até o anoitecer, em todas as palavras, em todas as circunstâncias, em todas as decisões, para sempre contigo, entronizado e te adorando como tu és digno. Pai, nós te exaltamos em nome de Jesus.